Boa noite, a paz do Senhor, gente. Estamos começando aqui mais um Base Bíblica Podcast. E hoje é um dia especial. Estamos aqui com um casal que vai contar suas experiências e que você venha participar aqui com a gente. Já já vamos apresentar eles. Se você está aí na expectativa, quem é? Vamos apresentá-los, tá? Mas deixa eu dar um aviso aqui para você. Obrigado por todos que já estão aqui com a gente, né? Já tem bastante gente aqui nos acompanhando, gente que entrou cedo, né? Já chegou até antes das 8, já tinha gente aqui. Tô brincando. Tá aqui o Douglas, a irmã Rose, a Sara, né? Rebeca, o Marcelo Zanini, a Adriane, a Carol Castro, Flávio Nascimento, Rafael Felipe, minha mãe, a Jerusa, né? Tá tudo aqui, tá todo mundo aqui, curtindo a gente no Base Bíblica Podcast. Agradeço a presença de vocês, tá? E vou dar um aviso para vocês. Pode fazer os seus comentários aí no chat, deixar o seu recado. Se quiser fazer perguntas aqui para esse casal, pode estar fazendo, tá? A gente vai abrir aqui para vocês fazerem pergunta, pode ir fazendo, que assim que te pintar uma pergunta aqui no chat, a gente faz para eles, mas não fique envergonhado não, pode fazer pergunta, tá bom? E agora eu vou falar para vocês, curta o nosso canal aí, deixa o seu like aqui no nosso Base Bíblica Podcast, desse seu like aí, compartilhe esse link com mais pessoas, com seus amigos, com o pessoal aí do seu WhatsApp, do seu Facebook, do seu Instagram, compartilhe e fala, oi gente, começou o Base Bíblica Podcast, tá? E vem participar aqui com a gente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Toque no sininho de notificação para que você seja lembrado que toda terça-feira, né, e às vezes em alguns dias esporádicos, né, pastor? Nós temos o Base Bíblica Podcast. Então, quero já agradecer. Nós vamos começar. O pastor Almir está aqui conosco, né, pastor? Me dá uma palavrinha aí para o pessoal. Tudo bem? Todo mundo me conhece. Eu sou o pastor Almir e nós vamos aqui conversar com esse casal a respeito das experiências deles, né? Alcançando vidas. Eles tiveram suas vidas transformadas por Deus e agora eles estão aí, né, exercendo, né, a missão que nos foi dada, né, a salvação. Até a gente estava comentando aqui um pouco antes e um deles falou, né, a gente foi salvo para realizar boas obras. Então, esse é o entendimento que nós temos do reino de ponta cabeça, né? Então, quero apresentar aqui o Luciano e a Priscila, né? Eles são esse casal abençoado, eles são amigos aqui do Douglas, da Rebeca, né? O pessoal aqui da igreja sempre está aqui com a gente, né? E são lá da comunidade Betel, comunidade evangélica Betel, ali perto da antiga PIB, né? Antiga, onde era o ponto da PIB, não que a PIB deixou de ser PIB, tá? Né? Antes era a PIB que era ali, né? A referência sempre ao McDonald's. Em frente do McDonald's, do lado da escola agrícola, onde era a antiga Fapija, isso, tá bom? E tá aqui o Luciano e a Priscila. Pode dar uma palavrinha aí, Luciano e Priscila? Primeiramente, agradecer a Deus mesmo, né? Por tudo isso, por esse convite a vocês, né? A igreja, eu chamar também, nossos pastores, estamos aqui sobre a bênção dele, né? Vocês que estão assistindo também aí, agradecer que Deus continue ministrando em nosso coração através daquilo que vamos conversar aqui. E eu acho que por enquanto é isso. Estejam alertas aí para que tudo, né, que Deus tem para falar contigo. Priscila? Boa noite, pessoal. Quero agradecer a Deus também por essa oportunidade de estar aqui, né? É maravilhoso, né? Falar desse nosso Deus grande, né? De tudo que Ele é para nós e de tudo que Ele tem feito, né? Na nossa vida, através da nossa vida, né? Então que possamos compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito para estar alcançando mais pessoas. Amém. Então, aí a Priscila e o Luciano estão aqui com a gente. O pastor Almir já vai começando as perguntas aqui. Eles também trabalham com comunidades, né, terapêuticas, como dependentes químicos, mas a gente ainda vai entrar nessa área. Vamos com calma, né? A gente vai chegar lá. Pastor Almir, pode começar. Quero falar a respeito, em primeiro lugar, dos diversos vídeos, né, que a gente tem feito
que é Base Bíblica, e conversamos a respeito do livro O Reino de Ponta Cabeça. Temos aí 12 vídeos a respeito desse livro, e temos 2 entrevistas, e agora a terceira entrevista. Então, a minha primeira pergunta para o casal é a básica, a mesma e a de sempre, né? De que forma vocês conheceram Jesus e depois vocês falam como começaram a trabalhar com dependente químico. Você começa? Bom, eu nasci num berço evangélico, né? Então, assim, eu já tinha uma base, mas hoje eu falo, assim, que eu ouvia falar de Deus, eu ia para a igreja, mas eu não tinha conhecido verdadeiramente a Deus, né? Eu não tinha sido transformada pelo Espírito Santo. Então, até a minha adolescência, eu ia para a igreja, né? Sempre com os meus pais, e aí eu fui embora. Fui para o mundo, né? E Deus tinha lançado uma palavra sobre a minha vida, que Deus tinha planos para mim e que eu não viria sorrindo, não, que eu ia vir bem machucada, né? Só que é muito interessante que quando Deus lançou essa palavra, eu achava que, sei lá, poderia acontecer algum acidente, alguma coisa, que eu ia vir machucada assim no exterior. Eu nunca imaginava que eu ia vir arrebentada, mas fisicamente, emocionalmente, né? Porque o mundo ele deixa marcas, né? Então, assim, eu me aventurei muito no mundo, né? Então, quando eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso do Senhor. Foi aí que eu creio que naquele dia o Senhor ele ouviu minha oração, meu quebrantamento. E dali em diante, hoje, olhando para trás, eu comecei realmente a ver o mover do Espírito Santo na minha vida, né? Deus começou a conduzir os meus caminhos, começou a tirar muita coisa, começou a limpar, só que isso dói, isso machuca, né? Mas aí eu conheci o meu esposo, aí foi um outro processo na minha vida, onde que eu tive que realmente agarrar no Senhor, nas palavras do Senhor, na estrutura mesmo, né, que é a palavra, e o Senhor foi a cada dia, né, foi me moldando, fui me fortalecendo na palavra, fui conhecendo verdadeiramente a Deus. Foi um processo bem doloroso, mas o Senhor foi me transformando, o Senhor deu vitória. Amém. Então, por enquanto, até aqui. Luciano. Bom, assim, eu nasci num lar onde meus pais eram comerciantes, então era comércio, segunda a segunda, aquele batidão, né? Então, desde cedo a minha vida foi muito rua, contando até a base, até onde eu cheguei a Cristo, né? Um pouco até do testemunho. A infância eu tive abuso, esse abuso me fez também acarretar outras coisas depois no futuro, que depois eu pude entender. Acabei indo para as drogas, mais de 16 anos em vícios, até que eu conheci a Priscila, bem resumido isso, conheci a Priscila, eu me lembro que tinha uma amiga, a gente trabalhava com marketing de rede na época, a gente conversava com muita gente, e Deus usou de uma pessoa que chama Ana Marques, e através desse negócio, ela apresentou, e antes disso eu também frequentava muito o espiritismo. Por quê? Porque dentro de casa, assim, meu pai era acamado, então quem dirigia o carro era eu. Então sempre eu frequentava esses lugares aí, e eu ia com ele, porque ele cria nisso, né? Porque a partir do momento que a gente não conhece a verdade, né, a gente é levado para qualquer lugar. Então a gente foi, né? Fui em vários lugares desse, e, enfim. Aí conheci a Priscila, aí foi um convite, através da Ana, eu pude ir numa igreja, num culto um dia, uma igreja cristã, eu já tinha, sei lá, uns 32 anos de idade, que eu fui a primeira vez, e assim, eu senti algo diferente. Mas foi um processo, não foi fácil. Mesmo eu conhecendo isso, fui num evento que teve no Rio de Janeiro, que era uma convenção, e senti algo muito forte, mas nada mudava na minha vida. Continuava sendo aquela pessoa nos vícios, nas drogas, nas bebidas, saindo, deixando minha esposa sozinha. Até que um dia eu fui num retiro que teve da nossa igreja. Ficamos 2 dias. No último dia, minha cabeça estava pensando nas coisas do mundo.
Eu estava pensando em sair de lá, porque era bem pleno carnaval, acho que é meu aniversário, é 3 de fevereiro. Já pensando em sair de lá, fazer as coisas que eu já fazia, mesmo estando num ambiente que estava me transformando, mas a minha mente ainda estava nas coisas do mundo. E saímos, fomos embora. Eu me lembro, eu conto essa história, porque eu tinha um cachorrinho bem pequenininho na época, que era um filhotinho de Shih Tzu, e Deus usa de coisas, sabe, assim, extraordinárias. Se a gente ficar atento, Deus trabalha a todo momento. Eu fui na casa da minha irmã buscar esse cachorro, passamos perto no supermercado, eu falei, nossa, querendo pegar algo para mim tomar, uma cerveja, a Priscila falou assim, não, pô, acabamos de sair de um lugar onde acabamos de receber tantas palavras de bênção, para que você vai fazer isso? E continuamos. Nesse meio do caminho, tinha uma menina, que hoje é nossa amiga, tentando, na verdade, foi para cometer suicídio. Estava na ponte, já com as pernas para dentro da ponte, para suicidar. E eu falei para ela, Priscila, se a gente receber uma palavra lá, Efésios, que a luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra a potestade, né? Vamos lá, então. Vamos vestir as armaduras e vamos combater esse combate. E nessa, a gente parou o carro, demos a volta, paramos. Tinha muita gente ali, mas que eu percebi que muita gente, às vezes, despreparada pelo que estava acontecendo. Não que eu estivesse preparado também, mas eu não fui no meu nome, eu fui no nome de Jesus. E na hora que eu sentei, como ela estava sentada, conversamos, a Priscila conversou, aquela mulher se levantou, colocou ela dentro de um carro, levou ela para a Santa Casa. Ela ficou 3 dias sendo desintoxicada, porque ela foi destinada para suicidar. Ela deixou uma carta de despedida para os pais dela. Então ela foi decidida a fazer aquilo. Aí, naquele meio termo, eu peguei o telefone da mulher que levou ela para o hospital, e essa mulher me mandou um áudio de uns 4 minutos. Algumas palavras assim, falou, não sei o que você é, quem você é, se você tem alguma religião ou não, mas foram as tuas palavras que levantou aquela mulher. Eu sei que não fui eu, mas aquelas palavras que ela lançou na minha vida foi como uma semente e caiu no solo fértil, porque todo esse processo estava preparando a terra. E naquele momento eu falei, eu não quero viver nunca mais isso na minha vida, a não ser isso, ver uma vida salva, uma vida transformada. Então, desde aquele dia, né, Deus transformou, foi aí que eu cheguei até Jesus, né, e isso que queima no nosso coração, são almas, vidas mesmo, né, porque eu, na verdade, eu salvei uma vida, mas ela também me salvou. Então, ali Deus ajuda dos dois lados. Exatamente. Deixa eu aqui aproveitar a experiência do Luciano e contar uma experiência da minha vida que só conhece as pessoas de casa e as pessoas da igreja não. Uma vez eu fui parar na delegacia, sabe por quê? Porque a pastora Fernanda está dando risada. Fui parar na delegacia porque tinha um colega meu tentando se suicidar na ponte aqui do Paraíba, e eu parei, vi que era ele, fui lá, né, perguntar para ele, tinha uma velhinha tentando segurar ele, e falei assim para ele, o que você quer fazer, né? Ele queria de qualquer forma se suicidar, e nisso chegou a polícia. Aí a polícia chegou no meio e começou a falar assim para ele, né? O que está acontecendo aí? Que aglomerou uma multidão em volta, né? E aí as pessoas disseram para os policiais, o rapaz está querendo se suicidar. E ele pegou e falou assim, se você quer se suicidar, por que você não vai lá e pula e se suicida? Aí eu peguei, olhei para o policial e falei assim, você não pode falar com ele dessa forma. Ele falou, não posso. Pegou no meu braço, no braço da velhinha, e no braço dele colocou a gente no camburão. E falou, vamos todo mundo para a delegacia. A hora que ele falou assim, eu entrei dentro do camburão, eu falei para ele, olha, eu não sei se vocês sabem, eu tenho 7 primos em Mogi que são policiais, e um, inclusive, trabalha aqui na delegacia de Jacareí. Falei o nome dele e tal, né? Porque eu fiquei com medo, não sabia o que ia acontecer, e nós fomos parar na delegacia. A hora que chegamos na delegacia, ele ficou lá dentro, né? E não sei o que aconteceu com a velhinha, e eu fiquei lá. Depois veio a delegada conversar comigo. Você quer fazer alguma... você quer processar os policiais? Eu falei, eu não quero processar ninguém. Falou, então eu quero que você faça um favor para mim. Quero que você pegue o seu colega, vai em Jacareí, coloca ele dentro do ônibus, porque ele mora em São Paulo, e você só vai embora depois que ele for embora para São Paulo de ônibus. Então eu conto isso em casa,
que uma vez eu fui parar na delegacia e todo mundo dá risada, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o Luciano falou a respeito de suicídio. Eu fiz capelania e me contaram algo lá na capelania que chamou muito a minha atenção. Então, disse um pastor que visitava aqui os hospitais em Pindamonhangaba, e tinha uma pessoa lá que queria se suicidar. Aí, os pastores foram lá, oraram pela vida dessa pessoa, e essa pessoa aparentemente parecia que estava tudo bem com a vida dela. Aí reuniram todos os médicos, e os médicos chegaram à seguinte conclusão: não, tudo bem, pode desamarrar essa pessoa, que agora realmente ela está bem. E quando desamarraram essa pessoa, a primeira coisa que essa pessoa fez foi pular do apartamento do hospital em Pindamonhangaba e morreu. E por causa que ele morreu, foi impedido que alguns pastores, né, que alguns religiosos fizessem a visita de capelania em Pindamonhangaba. Então, a gente vê aí a responsabilidade que é lidar com vidas. Aí eu quero fazer a segunda pergunta e depois eu passo a oportunidade para a pastora Fernanda. Para vocês dois, quando que vocês começaram a trabalhar com os dependentes químicos e por quê? Certo. Se partiu primeiro da Priscila, ou se partiu do Luciano, ou se partiram dos dois, ou se foi somente um primeiro, depois o outro veio, ajudou, ou se os dois começaram a fazer esse trabalho junto. Certo, eu também passei por esse processo, né, de bebida, cigarro, drogas. Eu assim, realmente, né, eu me aproximei muito de Deus por conta desse processo. Então, assim, quando eu me posicionei perante ao Senhor, eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. Eu tive que lutar muito pelo meu casamento, né? Quando ele falou que a gente recebeu esse convite da Ana, a gente estava praticamente se separando. A gente morava junto na mesma casa. E aí a gente sabia de um curso que chamava Casados para Sempre da igreja. Eu falei, ou a gente faz esse curso, ou acabou, porque ele sumia. Então, geralmente, ele ficava 2 dias fora. Chegava final de semana, ele desaparecia. Eu passava as madrugadas acordada. Era muita droga. Então, assim, ele rodava a noite toda com o carro, assim, quase... Gente, dava para ele para o Rio de Janeiro, de verdade, porque tinha um site que eu olhava, então eu conseguia rastrear mais ou menos o celular dele, então eu via que ele rodava muito, chegava no outro dia todo destruído, meu Deus do céu, assim, era muito terrível. Então, assim, foram muito tempo, sabe, de sofrimento, e um dia eu falei para Deus, de madrugada, eu falei, Deus, ou o Senhor resgata ele, cura ele, ou tira ele, porque eu não quero mais. Daquele dia mesmo, eu falei, Senhor, não dá mais, eu não aceito mais isso para minha vida, né? Então, a partir dali, né, foi um processo que Deus me curou, eu acho que no emocional, e aí começou a trabalhar na vida dele, mas não foi fácil. Então, assim, hoje a gente está resumindo muito tudo o que aconteceu, então, assim, foram muitas situações. Então, às vezes, quando eu achava que ia, daqui a pouco ele retrocedia tudo de novo, então, às vezes, ele ia para a igreja, mas daqui a pouco não ia mais. E todas as vezes que ele começava a ir para a igreja e que ele caía, era sempre pior. Né? Então, assim, bíblico fala, né? Então, quando você limpa a casa e você não vigia, o negócio fica... E eu creio que, assim, eu sabia que Deus tinha algo na nossa vida, eu sabia que Deus tinha um chamado, mas não sabia o que era. Então, eu creio que o diabo também sabia, né? Então, ele lutou muito para que isso não acontecesse. Então, o Luciano é porque Deus guardou a mesma vida dele, tipo, de bater o carro, de andar muito louco, e eu chegava no outro dia no carro, meu Deus, era muita droga. Gente, era muita doida. Gente, é muita história. Era muita história, porque, assim, às vezes eu chegava em casa, não tinha como entrar, de ter que pular um muro, porque ele não atendia o telefone. Muitas histórias. Mas, enfim, vamos resumir aqui, né? E quando houve, né, a libertação na vida dele, eu entendi que Deus não fez assim, beleza, eu curei vocês, e aí vocês...
tá tudo certo, né? Agora então, assim, senta aí, né? eu acredito que, sabe, que esse sofrimento que teve, muitas pessoas passam por isso. Porque quando eu estava passando por esse processo, muitas das vezes era eu e Deus. Eu nunca cheguei, sabe, para ficar, sabe, choramingando para as pessoas, sabe? E eu ajoelhava mesmo e eu chorava nos pés de Deus. Às vezes, tipo assim, era muito... Eu posso contar no dedo as pessoas, assim, que acompanharam um pouco isso. Creio que foi meus pastores, alguns amigos, assim, muito próximos, porque tem situação que é você e Deus. Não adianta você, sabe, sair falando para quem não pode te ajudar, porque o mundo dizia o contrário, porque a gente não era casado no papel, não tinha filhos. Eu passando por tudo aqui, eu falei, o que o mundo vai falar? Cata tuas coisas, filho, vai ver tua vida. Sabe, como eu ouvi isso de pessoas, mas não era o que Deus tinha, né? Então, eu entendi que a gente precisava ajudar outras pessoas. E quando ele houve a libertação na vida dele, a gente tinha uma coisa que a gente aprendeu muito isso no mundo corporativo, de você fazer lista de sonhos. E um dia a gente pediu isso para Deus, falei, Deus, que a gente queria ajudar pessoas, né, que em caso de recuperação, porque já tinha um pessoal da Cristolândia que ia congregar com a gente, e muitas das vezes eu congregava sozinha. E aí, quando eu vi aqueles jovens, né, às vezes tinha a oportunidade deles louvar, e eu via eles na igreja, eu falava, cara, mas Deus está fazendo na vida deles. E eu falava, cara, Deus vai fazer na minha vida também, porque Deus já tinha lançado muitas palavras, né? Então, aquilo me dava esperança. E eu falava, um dia eu quero contribuir com essa obra, com esse projeto. E eu lembro que, às vezes, acontecia deles mandarem no grupo que, como são projetos, casas de recuperações, missões que ajudam, a casa de apoio que a gente vai hoje, a gente vê que há uma necessidade muito grande para manter tudo aquilo, né? E no meu coração, eu lembro que um dia eu falei assim, que eu queria ajudar, até com alimentos mesmo, né? Porque eles precisam muito, mas eu nunca imaginei, assim, sabe, que eu ia estar envolvida nisso, porque a gente pede, às vezes, no momento, mas Deus não esquece, não. E eu lembro que a gente recebeu um convite de uma irmã da igreja para ir no projeto Ebenezer. E a gente foi, cara, foi encantador. Quando eu cheguei, porque é diferente de um culto, assim, na igreja, né? E é um ambiente, assim, muito forte. Eu creio que é um mover do Espírito Santo, assim, porque são pessoas que estão ali, muitas histórias, né? São muitas prisões dentro, né? Então, assim, o mover é diferente. Não dá, gente, por mais que eu tente falar, não dá para explicar, só você sentindo. E eu fiquei assim, caramba, que legal isso, né? Uma semana depois, o Douglas chamou a gente para ir na casa de apoio Renascer. E a gente foi. E de lá, então, nossa, foi muitas coisas. Contei Nunca agora. mais parou, né? Nunca mais paramos. E assim, escutei o pastor falando sobre religião. Primeira coisa que eu quero falar é que a gente não está aqui para falar de religião, mas falar do reino de Deus. Exato. Né? Falar sobre o reino. Deus não veio, Jesus quando veio, ele não veio implantar uma igreja, mas sim um reino aqui na terra. Então, acho que isso é o principal de tudo. E se você está aqui até agora, se pessoas que estão aí, se eu te mandei o link ou alguém te mandou, sabe que essa pessoa te ama. Se você está aqui até agora e vai continuar conosco, é porque Deus tem coisas grandes para a tua vida. Tenha certeza disso. Tudo começou quando eu resgatei a identidade que Cristo tinha dado para mim. E eu não tinha essa identidade. Na verdade, o mundo desconfigurou a identidade que está no meu DNA, que Jesus Cristo implantou em mim, implantou em você também, implantou em nós. Então, quando eu conheci verdadeiramente, assim, tive um encontro com Cristo, até eu lembro de um amigo meu que fala que é como se você fosse atropelado por um caminhão, que você nunca mais é o mesmo, né? Então, quando eu entendi isso, a gente foi incrível, que veio a pandemia. Então, para muitos, a pandemia foi ruim e realmente perdemos amigos, perdemos familiares, muita gente passou por dificuldade, mas para nossas vidas foi bênção. Porque, assim, o que a gente fez? Eu não conhecia a palavra, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada disso. Mas o que a gente fazia? A gente teve um monte de live, isso foi maravilhoso, né? Os cantores que a gente gosta, cristãos que, enfim... A gente fazia um culto, a gente pegou um lugar onde que colocava água lá, que era o suporte para colocar água. Tipo uma fruteira. A gente montou um púlpito, colocou um púlpito, onde é o escritório nosso hoje ainda. A gente consagrou ao Senhor aquele quarto, falou, esse quarto aqui é do Senhor.
começamos a ministrar a palavra, eu para a Priscila para mim, a gente não entendendo nada. Mas a gente começou adorando, pegava o microfone, pegava o controle remoto, fazia de telefone, sabe? Adorando a Deus, passando por dificuldade, passando por necessidade, mas entendendo que o autor, o consumador, aquele que é o dono da minha vida, ele é rico. Então, por mais que a gente passava por tudo aquilo, aquele deserto, a gente sabia quem estava no controle das nossas vidas. E sabe que ele é rico, que ele é misericordioso, que ele nos deu essa graça, não por merecimento, mas uma graça, assim, que a palavra de Deus diz que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a gente pôde ver esse agir, mesmo nas dificuldades, mesmo no deserto, porque eu não trabalhava, a Priscila não trabalhava, mas nunca nos faltou alimento dentro de casa. Deus sempre usava um, usava outro, e sempre tinha um alimento, porque também a palavra diz que, né, que nunca vi um justo mendigar o pão. Então ali, e eu fiz um quadro dos sonhos. A gente estava acostumado com isso também, a fazer quadro de sonhos, mas eu não fiz em imagens, eu fiz em escrito. Uma das coisas é de eu ser cura aonde eu fui doente um dia, que eu queria curar, porque eu entendi que eu fui curado para sarar, eu fui sarado para sarar. E as minhas cicatrizes hoje, elas são cura para as pessoas. Não porque eu tenho algo de bom, mas eu tenho Jesus Cristo, que é o único que transforma, o Espírito Santo. E aí eu fiz um quadro. Um deles era ajudar pessoas com dependentes. E foi logo assim, mas foi muito incrível, foi muito rápido. Logo veio um convite de uma irmã que nos conectou com uma casa, de repente veio o convite do Douglas, né, da Rebeca, que Deus abençoe a tua vida, você foi um canal de bênção para nós, nos convidou, e aquilo foi uma chama que ardeu, porque a gente sabe que cada pessoa, cada um é importante para Deus. É interessante, né, que vocês falando aí, a Priscila contando, né, sempre eu ouvi dizer, né, que o nosso ministério nasce na nossa dor, né, aonde nós sofremos mais, né, aquilo que nos traz mais dor, é ali que está o nosso ministério, né. Então, foi no momento das dores de vocês, nos desafios de vocês, e às vezes, né, como a própria Priscila até falou aqui, né, às vezes a gente pensa, né, que por a gente estar sofrendo, a gente fala, mas como que eu vou ajudar, né? Eu estou sofrendo, eu estou passando pela mesma luta, mas como que eu vou ajudar tal pessoa? Mas Deus usa aquilo, né? É aquilo que vai nos fortalecendo, porque é na sua dor que Deus às vezes te usa para ajudar a pessoa que está passando, às vezes, até pelo mesmo problema que você fala, cara, eu estou sofrendo e vou ajudar o outro que está com o mesmo problema, né? E você me fez lembrar de umas coisas. A gente fazendo o Expedição Divina, primeira fase, e um dos dias era você sair para evangelizar na rua, para as pessoas que, aleatoriamente, a primeira pessoa que você visse, você tinha que evangelizar. E naquele dia o Luciano estava sumido. E aí saiu eu, a Lindalva, o irmão dela, e a gente foi e paramos o quê? Um morador de rua. Deus já estava, tipo assim... já trabalhando, só nos sinais, exatamente. E aí eu, na minha mente, assim, falei, cara, mas, tipo, como que eu vou evangelizar para alguém na rua, sendo que, tipo assim, a pessoa que tá, né, tipo assim, na minha casa eu não tô conseguindo. E aí eu lembro que a gente falamos de Deus para ele e a gente fez a oração para ele de confissão, né? Naquele momento, eu fui saber isso depois, o Luciano passou de carro e ele me viu, nós estamos no meio da avenida, orando, a gente estava com as mãos tudo estendidas, orando ali pelo rapaz, ele passou, eu não sabia dele, só que assim, Deus estava vendo tudo, né? Então, assim, enquanto eu estava, né, caminhando por fé, Deus estava cuidando e guardando dele, né? E o incrível é que um dos evangelismos de rua que a gente fez, um dia a gente estava junto evangelizando para esse rapaz, né? Então, assim, Deus é um Deus de futuro mesmo. Exatamente. Né? Ele deu os sinais dele ali. O pastor Rogério fala muito de sinais, né? Até ontem a gente estava aqui na oração, ele fala, fique atento aos sinais. E a gente precisa, né, estar atento, ser sensível à voz de Deus. Então, vocês começaram depois do convite, né, de irem, né, para uma casa de recuperação, tudo. E até quanto tempo vocês estão nesse trabalho, nesse projeto, envolvido com casa de recuperação? Eu acho que foi desde o começo da pandemia. 2 anos. Uns 2 anos que vocês estão... Um pouco depois, porque assim, eu lembro que na pandemia o Luciano se batizou. Ele começou, foi curado, aí ele marcou o batismo dele, estava fazendo um cursinho e começou a pandemia. Acho que uns 2 meses ele esperou para ser batizado, né? Quase 3 meses. E foi logo depois.
coisa, assim, se a pandemia estourou em março, eu acho que de data, assim, eu não vou lembrar, deve ter sido Uns em 2 junho. anos, 2 Da anos. sua 3 conversão meses. para isso foi quanto tempo? Da sua conversão Foi até... rápido. Meu, 4 meses. Foi 4 meses. É interessante, eu estou perguntando isso porque às vezes as pessoas, né? E às vezes tem pessoas que estão tempos dentro da igreja, tem tempos, né, dentro da igreja e fica esperando, às vezes, uma voz vir, né, falar do céu, vamos lá, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. E não, né? Você não precisa, né? A obra está aí. A partir que eu creio assim, a partir que Deus te salvou, né? Você já está apto para colocar a mão na massa e trabalhar e servir a Deus. Mas o povo ele fica esperando uma revelação, alguma coisa, né? E é interessante, foi o quê? 4 meses que você falou, 4 meses, né? Deus trouxe uma transformação na sua vida e você grato, né? Porque eu creio que é um sinal de gratidão, né? Ingratidão a tudo que Deus fez na sua vida, você começou a servir. E às vezes a gente fica esperando muito tempo, né? Ou senão alguém da igreja chegar, você não quer ajudar? Não, cara, tem serviço toda hora aí, né? Tem obra toda hora, né? A própria Bíblia vai dizer, né, que peça ao Pai que mande mais trabalhadores para a sua seara, né? E às vezes a pessoa ela fica sentada esperando alguém chegar e chamar, sendo que não, desde o momento que você entendeu quem Jesus é e o que ele fez, você já pode, né, começar a servir e estar ali servindo ao Senhor. Antes de... Pode falar, Luciano. Assim, às vezes a gente espera na nossa vida, isso no mundo espiritual, no mundo corporativo, em tudo para a nossa vida, esperar as condições perfeitas para fazer algo. Exato. E nunca espere isso, porque essas condições perfeitas nunca vai chegar. Principalmente quando a gente fala, quando Jesus te chama, porque sempre a visão dele vai ser maior que a nossa. Nunca vai ser compatível. E como está um breve testemunho sobre isso, eu estava numa conferência, servindo, uma conferência do Thiago Brunet, e eu conheci um rapaz lá, estava servindo também, de voluntário. E conversando com ele, né, e conversando, falando um pouco da vida dele, que foi quase junto que a gente se batizou, eu comecei a contar um pouco do que Deus tinha, falei, caramba, cara, tão pouco tempo. Eu falei, cara, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Por que eu estou contando isso? Passou 3 meses depois, ele veio a falecer. Ele sofreu um acidente de moto e faleceu. Então, Deus tem pressa na minha e na tua vida. Exatamente. Deus tem pressa, sabe? Fazer a obra através das nossas vidas. Exato. Porque às vezes a gente fica esperando, né? Ou senão, como você falou, as condições perfeitas, né? Fica esperando o tempo certo, ou senão, deixa eu me preparar mais, né? E é interessante que você recebeu uma palavra no acampamento e daquela palavra você já exerceu depois, e você não estava nem tão bem, né? Né? Como você falou, né? A Priscila falou que já queria ir tomar uma cerveja, já queria. Mas do caminho pro bar já foi pegar. Já viu alguém numa situação, e é interessante, porque olhando assim, você poderia falar, não, vou pegar uma cerveja e vou servir para ele. Não, mas você tinha recebido uma palavra, e a palavra ela tem um simbolismo de pão e peixe, né? E o pão serve para a gente compartilhar. Às vezes a gente fica retendo, né, o que a gente recebeu de Deus e fica retendo. Não, mas o certo é a gente compartilhar. Então, se você está aí nos vendo aqui a história do Luciano, da Priscila, talvez as dores que você está passando seja o seu ministério, né? Seja aquilo que Deus quer te usar, né, para fazer a obra dele, para levar o amor dele para outras pessoas, né? Então, se mova, né? Deixa Deus usar você, deixa Deus trabalhar na sua vida, transformar na sua vida. Não tenha medo, né? Não tenha medo de usar tudo que Deus confiou sobre a sua vida. Estamos aqui, Luciano e Priscila, ó, tá o pessoal aqui nos assistindo, eu já falei, tem o Ricardo, né? Tem o Rodrigo aqui da igreja está nos assistindo, Nero Gamar, Nero Gamer, acho que é Nero Gamer, Bruna Zonini, né? O pessoal, acho que é lá de onde o Luciano trabalha, Vendas 23 RA. Tá lá nos assistindo também. Obrigado, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta aí,
para fazer para o Luciano, para a Priscila, pode fazer. Antes de eu falar, até o pastor Almir falar também, né, eles falaram aqui um pouco de como eles iniciaram esse projeto, como começaram, né, com Casa de Recuperação, e eles vão falar um pouquinho da Renascer, né? O Rodolfo vai colocar aí a Casa de Apoio Renascer, né, onde eles começaram a servir ali, né, trazendo palavra para a Priscila para as meninas, né, e o Luciano ali para os homens. Foi aonde vocês conheceram, onde o Douglas levou. Isso. Foi lá que vocês começaram. Foi o Douglas que levou vocês lá na Renascer, né? Então, o Rodolfo vai colocar aí, se você quiser colaborar, né, com a Casa de Apoio Renascer, né, você pode colaborar. O Rodolfo vai colocar aí o Pix, né, a conta. Você pode estar ajudando, né? Uma casa de apoio. Os irmãos ali precisam, né? As pessoas que eles recebem ali precisam também de alimento, de roupa, né? Então, se você pode, se não dá para doar dinheiro, às vezes, né? Quiser levar uma roupa, tudo, pode contar também com a Priscila, né? Depois a gente passa aqui o contato da Priscila, do Luciano. Reciclagem também, eles trabalham muito. Reciclagem, aí, a Priscila está falando que eles trabalham muito com reciclagem. Se você guarda aí uma garrafa, uma latinha, né, para poder levar, juntar, né, vocês podem estar arrecadando isso e eles podem estar levando, né, para casa. Eles buscam? Então tá bom. Aí, ó, o pessoal da Casa Renascer busca, né, faz a busca ali. Né? Esse Pix é o do telefone deles lá? É o do pastor Elias. Ah, tá. Aí, ó, então já tem o telefone, que é o número do Pix aqui também. Se você quer colaborar com a Casa de Apoio Renascer, você pode entrar em contato com o pastor Elias, né? Fazer essa doação, seja de alimentos, seja de roupa, seja de materiais recicláveis. Também, porque ele tem um canil lá que tem mais de 50 cachorros. Aí, ó, gente, tem bastante cachorro lá. E ele vai acolhendo. E é uma loucura, né? Para alimentar todos aqueles cães, vacina. Gente, é uma doideira. Então, se você pode colaborar e quer colaborar, né? Tem os missionários que usam assim, né? Se você não pode ir, né? Você pode investir, né? Se não dá para ir, você investe. Se você não pode chegar lá e fazer, às vezes o tempo, tudo, você pode investir. Né? Então, invista nessa obra, né? Ajude essa casa de apoio, né? Com materiais recicláveis, com rações, né? Com alimentos, com roupas, e até mesmo se você pode colaborar com dinheiro, né? Ofertando na vida ali né, do pastor Elia, para ele investir nessa casa de recuperação, tanto da feminina quanto da masculina, que você possa, né, abençoando. Então tá aí o número do Pix, né? Tá aí o número do telefone também, que tá aí o Pix também. E se você também quiser participar, ir lá visitar, né? Pode entrar em contato com o pastor Elias também, que ele vai passar o endereço, você está indo lá visitar, fazer uma visita, conhecer esse projeto, né? E fora a Casa de Recuperação Renascer, o Luciano e a Priscila também, né, trabalham ajudam ali na Cristolândia, né? Eles falaram aqui a Cristolândia, e a Cristolândia é uma obra missionária junto da Junta de Missões, né? Da Junta de Missões, né? Da Igreja Batista, né? Então, eles que criaram, né, esse projeto Cristolândia, foi na Cracolândia, né, que nasceu esse projeto da Cristolândia, e eles também têm uma casa de recuperação aqui em Jacareí, lá perto da Igreja Betel, né, ali, né, Jardim 9 de Julho ali, né? Então, se você quiser conhecer a Cristolândia, tem aqui, ó, o Facebook da Cristolândia, lá tem o contato de WhatsApp, tá? Lá tem o endereço certinho também, entre em contato para você conhecer esse projeto também da Cristolândia. Pastor Almir, faz aí mais uma pergunta. Os dependentes químicos, sejam de álcool ou drogas, deixam consequências das mais diversas possíveis, inclusive no cérebro, que faz com que o cérebro fique como um queijo suíço e tende a levar à morte. Então, eu gostaria de perguntar uma coisa simples, que todos os nossos ouvintes e os familiares, né, devem prestar atenção.
nas crianças, nos adolescentes, nos jovens e até mesmo nos adultos, com determinados sintomas que eles têm. Por exemplo, irritabilidade, não conviver socialmente com as pessoas e diversas outras situações. Como que as pessoas podem identificar no seu meio uma pessoa que está precisando de ajuda e como pode pedir essa ajuda? Responde. Olha, uma pergunta bem profunda, né? Assim, uma pergunta bem profunda. Eu trago já um pouco também sobre a minha vida e sobre pessoas que eu conheço, situações na minha própria família que está acontecendo, né? Muitas das vezes é trauma, né? Que a gente vê muito, traumas de infância, abandono, falta de paternidade, abuso. Então, aí o que a criança vai fazendo? Vai se afastando, o jovem fica mais explosivo, já começa com falta de respeito dentro de casa, e é que nem eu falo, a droga, que é as mais pesadas, que, digamos assim, que são intituladas, né, como a maconha, pessoas querem legalizar, mas é droga. Cocaína, e depois vem outras drogas. Mas nada começa com uma maconha, não começa com a cocaína. Exato. Começa, às vezes, dentro de casa, com o pai oferecendo uma cerveja para o filho. E o pior é que os pais acham bonito isso. Ver os filhos juntos, vamos curtir junto, vamos fazer junto. Mal sabem eles que estão levando ele para um caminho talvez sem volta. Então, às vezes, começa dentro de casa. Crianças vendo o pai brigando, briga sem parar. Inúmeras situações que a gente vai conhecendo ao redor desse trabalho, que vai tendo inúmeras, né, causa-efeito. Mas se pudesse, assim, desde... a maioria deles são trauma, abandono e falta de paternidade. Assim, todos que a gente vem conversando, a gente vê que é exatamente isso que acontece. Aí eu falo de mim, quando eu tive esse abuso, fui na minha vida, comecei com álcool, explosivo, brigão, resmungão, tinha todos os sintomas, mas muitas das vezes a gente lida com situações dentro desse de casa. O pai lida com isso, a mãe lida com isso, só que não sabe como agir. Não sabe o que buscar, quem buscar. E muitas das vezes acaba acoplando aquilo, encobertando aquilo, né? Ou como identificar para poder ajudar, né? Então, e assim, graças a Deus, as pessoas têm tido essa visão, assim, enxergado isso em nós como um farol. Inúmeras vezes, às vezes, pega nosso contato com alguém, conversa com a gente, aí entra aquele detalhe, porque eu sei o que é isso, eu saí disso. Exato. Eu sei como que é isso, eu sei como que uma pessoa, quando fica fechada, não quer buscar ajuda, não sabe como buscar ajuda, e tem medo de se abrir, porque a gente vive num mundo que é muito julgador, né? E as pessoas ficam com medo de se abrir os seus problemas. E eu, já aproveitando isso, né, se tem alguém passando por isso, ou familiar, ou amigo, ou pessoas que estejam passando por isso, né? Esse é o momento certo. Estamos com as pessoas certas. Talvez, de repente, meu telefone fica aí também, se precisar conversar, se precisar bater um papo, porque eu sei o que é essa dor. Bom, eu acredito que, assim, primeiramente é Deus. Eu acho que é só Deus mesmo que pode fazer tudo por completo. Até em relação ao que o pastor falou, a questão de sequelas. Que tem muitas pessoas que realmente elas ficam com sequelas durante esse período, né, nas casas de recuperação, com pessoas de ruas. Eu vi testemunhos extraordinários. Eu vi pessoas sendo curadas de HIV, eu vi pessoas sendo curadas de hepatite. Quem pode fazer isso é só Deus, sabe? De pessoas que tiveram algumas sequelas e Deus curou mesmo. Então, assim, é onde a ciência não vai entrar e é milagre mesmo de Deus. Eu acho assim, a família identificou, percebeu alguma situação, porque isso envolve também, começa a mexer no caráter da pessoa.
Uhum. Porque para ela sustentar aquele vício, muitas das vezes ela não consegue permanecer no trabalho. Isso ela acaba adquirindo um espírito de mentira, um espírito de ficar também roubo, manipulação, porque a pessoa vira um manipulador. Então, assim, ela não é só a droga, isso começa a fazer um embaraço. É multifatores, né? E assim, se a família, primeiramente, identificou isso e conseguir, claro, com a ajuda de Deus, amar essa pessoa, as chances de você reverter isso são maiores. Mas o que a maioria, às vezes, não consegue lidar é o quê? Seu drogado, seu vagabundo, seu sem vergonha. Na minha casa eu não aceito isso, então você pega suas coisas, você vai embora, vai lá com seus amigos, seus noia. Então, isso são palavras de maldição. Então, se a família consegue amar, é muito mais fácil. Porque a mãe do Luciano, por mais que ela sofra, olha, ela sofreu, hein? A mãe dele sofreu. Ela tinha esse poder de amar. Lógico, porque, gente, de verdade, quando o Luciano sumia, a vontade, gente, é de pegar a pessoa, mas, ripar, não acredita. Aí você vê a pessoa vem, sabe, aí pede desculpa, não vou fazer mais, daqui a pouco vai lá e faz pior. A vontade é de bater mesmo. Mas, por outro lado, você fica, ufa, tá vivo ainda, né? Porque quando a pessoa some, tá dirigindo, passa tudo na cabeça. Eu olhava meu telefone e falei, gente, qualquer hora meu telefone vai tocar, a polícia vai ligar e vai me dar uma pior notícia. Porque tudo passa pela cabeça. E a pessoa tá colocando a vida dela em risco, né? Uhum. Então, a palavra de Deus fala, né? Você vai ficar colocando à prova Deus, né? É porque Deus estava aguardando mesmo. Mas eu acho que isso ajuda muito, sabe? Se a família conseguir amar e querer ajudar de verdade, para o quê? Para trazer a pessoa para próximo. Agora, quando a pessoa não consegue, ela vai cada vez fazer o quê? Afastando. E a pessoa vai buscar ajuda onde? Aonde ela se sente mais o quê? Né? Acolhida, mas ela se sente melhor o quê? Com os amigos que estão usando. Por quê? Porque eles não vão ficar criticando, xingando, brigando. Então, isso é um fator muito importante da família. É interessante o que você falou. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui que o pessoal do seu trabalho fez, tá? Depois eu faço aqui a pergunta. Mas é interessante o que vocês falaram, até o pastor Almir perguntou, eu trabalhei com uma casa de recuperação também, numa feminina lá em São José, e é exatamente isso, a maior dificuldade no tratamento do dependente químico que está numa casa de recuperação, ele lidar com a família, né? Porque normalmente a família joga o cara lá na comunidade e acha que a comunidade vai fazer milagre, né? Vai lá, não, toma aí. Por quê? E a gente entende por um lado, porque realmente a família já sofreu, né? A família já passou por bocado, já passou por luta, e às vezes é onde a família consegue dormir, relaxar, é quando o cara tá dentro de uma casa de recuperação, porque enquanto ele não tá lá, a família não dorme, fica preocupada. Então a família larga lá, e já vi muitos casos de pais e mãe falam, não, o vício é dele, ele que se cuide, né? O vício é dela, ela que... E porque a pessoa vai ter recaída. Exato, ela que cuide, mas não entende, e lá nessa casa de recuperação a gente falava muito da codependência, né? A família vira um codependente, porque acaba eles adoecendo, né? O pai, a mãe, ou quem vive com aquele dependente químico, ele adoece. A pessoa adoece, acaba ficando doente porque a pessoa não consegue dormir, não consegue viver, porque vive em prol do dependente, né? O dependente, ele é dependente químico, mas a família é codependente, porque a dependência dela é no dependente, né? Ela fica ali vivendo a vida do dependente, ela nem vive a vida dela, ela vive a vida do dependente, e ela não consegue viver, e aí quando ela consegue pôr ele dentro de uma casa de recuperação, é onde ela consegue, às vezes, dormir, relaxar, mas ela não entende que ela também está doente. E ela também precisa ser tratada. Então, qual era a dificuldade das comunidades lá?
Porque aquele dependente que vai sair, vai voltar, né? E a família não está tratada, né? E aí o dependente volta recuperado, quando chega em casa, ainda encontra um codependente doente, porque ele não acredita que o cara... Porque realmente... Você não vai mudar de um dia para o outro, né? Você não vai resgatar a confiança da sua família de um dia para o outro. Aí a família já fica cheia de dúvida. Não, será que ele recuperou mesmo? Será que ela recuperou mesmo? Então, fica aquela doença e aquilo acaba piorando, né? Porque o cara estava numa recuperação, mas a família fica numa desconfiança, ainda não tem segurança e fica pondo em xeque a recuperação do cara. E aí chega uma hora que a pessoa não aguenta e é onde ela vai recair de novo. Então, não é só um tratamento que deve ser só para o dependente químico em si. Mas se você, família, né, que está nos assistindo aí, se você tem um dependente químico aí na sua casa, tudo, entenda que não é só ele que precisa de tratamento. Você também precisa ser tratado. Você como pai... Lembrar, Fernanda, porque às vezes quando eu virava a esquina de casa, eu já estava curada, eu não vi o carro na porta de... Gente, meu coração já... Meu Deus do céu! Porque já passa na mente, assim, meu Deus, não está em casa, meu Deus, e agora, né? Mas graças a Deus. Exatamente, porque a família fica... É você virar a chave. Então, você também precisa de tratamento, você precisa de ajuda, você precisa de apoio, né? E no dependente químico, a gente tem o Narcóticos Anônimos, tem tantas outras apoio, né? Mas tinha o apoio para a família, que é o amor exigente, né? Que falam, né? O Alan não, né? Porque o que eles ajudam? Ensina essas famílias a lidar com o dependente que vai voltar às vezes, e às vezes a mãe não sabe lidar com isso, né? Então, não entende que às vezes o cara volta sem a dependência química, mas ele ainda volta com a manipulação, ele ainda volta com a mentira, ele ainda não se libertou disso, né? Às vezes, mesmo sem o uso, ele pode não ter o uso, né? Tem pessoas que já não têm mais o uso, mas eles ainda são manipuladores. Mesmo fora do uso, ainda vive na manipulação. E isso é um processo, é uma transformação. Precisa de libertação espiritual, exatamente. Emocional. Exatamente. Precisa de alguém ou de uma instituição, de pessoas que trabalham na área, que chegam perto deles e ajudem. Mas aqui a gente está conversando sobre pessoas que têm famílias. Mas, na realidade, na maioria das vezes, Nem você vai muitos encontrar muitas pessoas que, quando saem recuperados, não têm família. Exato. Aí o sistema, o governo deveria, ou as instituições religiosas que trabalham na área, deveriam dar esse apoio. Exato, porque é como a gente até falou aqui. Olha os sinais aí, ó, já abri no ministério, vamos fazer acompanhamento, porque na verdade, como a gente falou, a família cansa, chega uma hora que a família cansa, porque às vezes eu já vi casos, né? Tinha pessoas que trabalhavam na comunidade que já ficaram internados 23, 24, 25. Chega uma hora que a família fala, pô, não tem mais jeito. E a família cansa mesmo. E chega uma hora que é onde a família abre mão. E aí é onde eles falam, né? O próprio dependente fala, cheguei no fundo do poço. Porque é onde você não tem mais nada, onde você não tem dinheiro, onde você não tem carro, onde você não tem trabalho, onde você não tem família. Né? Você não tem ninguém para recorrer. E aí, ou você faz a recuperação, né? Ou você não faz, né? Ou você realmente quer viver uma vida fora das drogas, ou você não quer. Então, como o pastor me disse, é complicado para aqueles que não têm família. É muito mais difícil, né? Mas a gente sabe que não é impossível, né? Porque é onde... Eu creio que às vezes Deus deixa, que nem o filho pródigo, né? Chega lá no fundo do poço mesmo, na lama mesmo, né? Para a pessoa cair em si e falar, poxa, eu tinha tudo, perdi, né? Então eu vou voltar, né? Eu vou voltar, vou fazer o caminho de volta, mas até isso é um processo grande. A gente tem um pequeno testemunho também, a gente já conhecendo tanta história nesse meio do caminho, né? De um rapazinho que ele nasceu lá na Marginal Tietê, dentro de um saco de um lixo.
Tomava banho com a água do rio dentro de um saco de um lixo. Meu Deus. E aquilo, para minha realidade, foi um choque, porque eu não estava... Minha realidade foi outra. Minha criação foi outra. Ele foi tirar a certidão dele de nascimento com 20 e poucos anos. Meu Quando Deus. ele estava na casa A mãe dele morreu atropelada na marginal, pedindo esmola. Exato. Então, sabe, são essas situações que a gente vai lidando. Um rapaz desse vai voltar para onde? Se não tiver um acolhimento, né? Se bem que, assim, lá, quando a pessoa tem, assim, tá caminhando, tá? O pastor sempre abre portas de emprego, em alguns lugares, para reciclagem, e o pastor tem umas ideias de cooperativa também, para realmente ajudar. Eles têm agora um projeto do PUF, que eles fazem PUF. Ai, que legal. De alguns internos já fazem isso. E eles são muito habilidosos. Eu conheço pessoas que têm prestativos. muita habilidade, né? Manual, de fazer essas coisas, né? Então você fala, caramba, como que pode, né? Uma pessoa... A gente já viu casamento sair de lá. Olha. Histórias transformadas. No próprio Cristolândia, eles têm um projeto que antes era só a fase 2 agora, que era aqui, agora juntou a fase 1 e a fase 2. A fase 2 é ressocialização. Uhum. E aqui em Jacareí tem pessoas que abrem portas para essas pessoas. Né? Eu não lembro o nome agora dos restaurantes. O restaurante lá em casa dá emprego para eles, a Estação do Sul também dá. Que é um missionário também. Cipolate, eu vi dando emprego. Cipolate tem bastante gente Cipolate, né? Eu vi dando emprego para eles. Alguns estão fazendo curso lá no Mãos que Semeiam também. Aí. Então, assim, eles voltam a estudar, Senai. E existem várias maneiras, eles né? vão sendo encaminhados para voltar mesmo para a sociedade. Né? Uma vida... eram de São Paulo, moravam em ruas, agora largaram tudo, estão construindo sua vida nova a partir do zero, aqui alugando as casas, saindo, né? Lidando com o mundo, porque assim, dentro das casas, você que trabalhou também, é um mundo fechado. Uhum. A partir do momento que a gente sai de lá, que a gente vai lidar com o mundão, né? Como é que ele é. Exatamente. E é aí que precisa ter pessoas por perto. Exatamente, para estar acompanhando, né? Fazer esse acompanhamento aí. E todos que a gente viu de pé até hoje é porque estão com Deus. Exato. Parou de buscar, retrocede tudo. E assim, tem uma expressão que o Luciano até usou um dia. Parece que a pessoa vai até o último andar do prédio e se joga, porque assim, a queda é muito rápida e a pessoa fica pior do que quando... É a casa limpa, né? Que Jesus usa, né? É impressionante como você vê a pessoa assim, ó, desmoronando, assim, muito rápido, e o estado que a pessoa fica é pior. É pior do que o primeiro, né? É bem complicado mesmo. Deixa eu só fazer aqui a pergunta que o pessoal lá do Luciano fez. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tem 3 perguntas. Pode fazer A Priscila. assim. Não tem ajuda dos universitários, tá? Mas Glória a Deus por isso. Tem ajuda de Cristo. Gostaria de perguntar para o casal qual foi a fase mais difícil para eles, tá? Depois, a próxima pergunta que ele fez aqui. Como eles conseguiram passar por essa fase ruim e como eles aconselham os casais que são casados, um é católico e outro é evangélico, né? Porque creio que você era cristã e o Luciano estava em outra vibe, né? Outra vibe, né? Então, como eles aconselham, né? Que tem lados diferentes, né? Como é que vocês aconselham isso? Tá. Primeira pergunta, qual foi a fase mais difícil para vocês, como casal, né? Para o casal. E depois, como vocês aconselham um casal que um é católico, o outro é evangélico, ou uma religião diferente? Gente, acho que muitas fases antes difíceis. com Deus, com Deus, assim, eu creio que assim, a nossa vida nunca vai ser fácil. Falar que é um mar de rosas, que você conheceu Jesus e Então, assim, eu acho que assim, cada fase é uma estrutura diferente, que Deus vai permitindo que você... É como se você fosse passando mesmo de fase, né? Então, antes de conhecer, né, de ter esse encontro com Deus, foi difícil. Quando eu me posicionei foi muito difícil. Depois que o Luciano foi curado também foi muito difícil. Então, assim, são fases, né? Então, eu creio que Deus ele vai ajudando em todas elas, desde que você realmente assim busque o Senhor e coloque Ele como prioridade na sua vida. Então, a partir do momento que eu declaro sempre, Senhor, guia e me direciona pelos meus caminhos, pelas minhas atitudes, é o Senhor que vai dando força, porque, gente, tem dia que você tá
uau, você quer sair dando bicuda no capeta. E tem dia que você não tem vontade nem de levantar da cama. Então, assim, isso no mundo espiritual, isso no mundo corporativo. Então, assim, são dias, tá? Meu, você tá muito feliz, cara, agradeça, vai passar. E se você tá hoje, né, numa fase ruim, vai passar. Vai passar. Então, é você viver cada fase, mas o principal é Deus em tudo, em todas as esferas da sua vida. Então, é Ele que vai ajudar você a passar por todos os momentos difíceis, por cada momento de provação. Então, de vários momentos, eu creio, assim, que quando o Luciano estava, né, nesse mundo, assim, perdido, eu olhava e falava, meu Deus do céu, eu não aguento mais, gente, o Luciano não tinha mais força, sabe? Você vai falar que janta tem hora, sabe? E aí eu ajoelhava e eu, né, buscava na palavra, o Senhor me dava um renovo, porque eu falava, cara, essa não é a promessa de Deus, eu não estou vivendo aquilo que Deus me falou, então, assim, não é o final. Caminha, vai. E aí, né, eu acho que depois que a gente casou na pandemia, casamos na igreja, né, aí foi uma fase muito difícil na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, e aí eu falava, cara, eu não estou vivendo aquilo que Deus falou, então assim, vai, continua, caminha, sabe? Então assim, eu ainda não estou vivendo tudo que Deus me prometeu, então assim, às vezes quando bate aquele dia que você fala, cara, parece que está faltando isso, é você lembrar realmente, assim, de tudo que ele já fez e falar, cara, não é o final. Então, acho que para cada dia o Senhor, ele vai te dando uma porção diária. Mas se você está passando hoje por um momento difícil, a única coisa que eu posso falar com toda a convicção, vai passar. É isso aí. Eu acho que... Tá até abrindo aqui. E do casal aí, um católico, um evangélico. Tá. Então, assim, Jesus, ele, né, não teve essa questão de ser católico, de ser... Não existe, não ser tem religião, né? Não tem, Casamento. Jesus não tem uma religião. Então, assim, a partir do momento que você reconhece a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador na sua vida, o Espírito Santo, ele vai habitar dentro de você. Então, é ele que vai direcionar. Então, assim, nunca vai ser por pressão, nunca vai... mas você vai em tal lugar e... A salvação, ela é individual, mas é claro que quando você está aliançado, né, numa só carne, e vocês estão com o mesmo propósito, com a visão alinhada, e vocês estão com Deus, nada pode parar, né? Então, é realmente, assim, colocar em oração. Uma coisa que, independente se é católico, se é cristão, uma coisa que fez muita diferença na nossa vida é a gente orar junto. Então, assim, quando você está orando, né, em concordância, é vocês fazerem isso junto. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo que vocês já receberam, o Senhor, ele vai abençoar, ele vai entregar a resposta. Então, não se apega a isso. Eu acho que a oração é a chave. Assim, para resumindo, né, isso daí. Tem um versículo que é Jeremias 29:11, que eu gosto de trazer para a minha vida, que é uma promessa de Deus para todos nós, né? Eu até trouxe aqui, que tá... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, por mais que seja difícil o teu momento, traga sempre a lembrança aquilo que te dá esperança. Porque hoje eu falo, eu dou mais glórias a Deus, eu dou mais graças a Deus pelos meus momentos de dificuldade do que nos meus momentos de bonança, porque foram esses momentos de dificuldade que me prepararam, forjaram o meu caráter para ser quem eu estou me tornando hoje. Então, se está difícil, tenha certeza que Deus está preparando você para as coisas grandes. Então, saiba que tudo vai passar. Exato. Sempre trazer lembrança que Ele te dá esperança, a promessa de Deus para a tua vida, para o teu casamento. E o que a Priscila falou é exatamente isso. É amar. Amar. E se é um relacionamento, um casamento, é amar. Como é que a gente vai trazer as pessoas para mais próximo? É amando e as nossas atitudes. Porque uma coisa que eu aprendi com a minha vida no mundo corporativo é que o que você faz fala tão alto, o que você faz fala tão alto que o que você fala ninguém escuta. Exatamente. Então, não são as tuas palavras, mas aquilo que você faz com aquilo que você prega. Então, são as nossas atitudes, nosso dia a dia, os nossos hábitos, que vai fazer com que essas pessoas se aproximem de Deus. Eu acho que é exatamente isso. Agradecer a Deus. Eu agradeço os momentos difíceis na minha vida. Porque hoje Ele é cura. Hoje eu posso falar, cara, vai passar. Irmão, vai passar. Tenha fé, continua, vai para cima. Agora, tem mais uma pergunta aqui. Eu tô gostando desse vendas 23 RA.
Tá fazendo bastante pergunta aqui. Tem até um momento, analise se o homem é assim mesmo aqui, ó. Eu achei interessante essa pergunta. Ó, aqui, ó. Eu ouvi você, Priscila, falando de espírito de mentira. Olha só a pergunta. Como funciona isso? Porque eu tenho o hábito e a mania de fazer brincadeiras, olha como é sério, com mentiras. E peguei o hábito também de mentir. O que você indica? Verdade. A tua palavra está escrita aqui na Bíblia, gente. A tua palavra é verdade desde o princípio. Gente, isso é muito sério, né? A nossa boca, ela tem muito poder. Ela tem muito poder sobre a vida e sobre a morte, né? Então, às vezes, uma brincadeirinha... isso acaba trazendo coisas ruins mesmo para a nossa vida, né? Assim, palavrão, são palavras de maldição, que esses dias eu vi o pastor falando, né? O pessoal acha que porque crente não pode falar palavrão, né? A partir do momento que você entende o porquê você não deve falar o palavrão, você já elimina da tua vida. Não é porque, é porque é bonita. É feio, gente. De verdade é feio, né? Mas assim... Eu não quero trazer palavras de maldição para minha vida. Então, assim, então você já começa a se policiar nas coisas que você fala. Então, assim, mesmo que seja uma brincadeira, tem certas coisas de mentira que às vezes acaba se tornando verdade. Né? Ou trazendo coisas que você não quer que aconteça para a sua vida. Então, assim, é fácil, gente? Não é. Mas, assim, da mesma forma que a gente pega esse hábito, né, com brincadeiras, né, maldosas, às vezes com uma mentirinha aqui, com uma brincadeirinha aqui, você começa a ser criterioso com você mesmo. Isso começa a ficar habitual, né, na vida da pessoa. E o perigo, o pior, né, não é, às vezes as pessoas não entendem, né, às vezes é mentirinha, é brincadeirinha, né, mas o pior é quando você começa a acreditar naquilo que você já está falando que é uma mentira, você sabe? E aí a pessoa começa a acreditar na própria mentira dela, né? E então, a mentira, ela sempre acaba se embolando mais, porque... Você vai contar uma história, aquilo vai indo, Você vai ter que mentir para poder contar de novo. Virou né, velho? E assim, eu me lembro que foi tão pesado para mim, né? O negócio está em cima do muro. Que é mentira, quem é o pai da mentira? O diabo. Para mim, isso já trouxe quando... Eu também tinha, eu era muito manipulador, muito mentiroso. Eu era muito, não pouco, mas muito. E quando eu me lembro que o pai da mentira é o diabo, eu falo, opa, quem que eu estou servindo? Então, talvez, se uma mentira hoje é pequena, se pergunta, né? Quem que eu estou servindo? Exato. Porque muitas pessoas falam, eu acredito em Deus, mas até os demônios creem em Deus e tremem. Não obedece. Então, eu creio em Deus, mas e aí? Quem você está servindo? Essa é a pergunta. Exatamente. E tem situações que talvez vai ser difícil falar a verdade, mas, gente, é melhor. Só que aí, sozinho, às vezes a gente não vai conseguir, né? Então, assim, pede para Deus, Senhor... É porque, ajuda. Na verdade, né, a verdade na verdade, a verdade. Tá falando igual Jesus. Verdade. A verdade, ela vai trazer perca, né? E a pessoa, às vezes, por medo da perca, ela opta pela mentira. Mas ela não vê que a mentira, ela pode até te levar a um ganho momentâneo, né? Mas depois ela vai te levar à destruição, porque você pode até ganhar, vai ganhando, mas depois você vai a buraco abaixo, né? A conta, o boleto chega. O boleto chega e você vai ter que pagar, né? Exato. Tem outra pergunta aqui, posso ouvir? Agora do Wagner Abílio. Wagner Abílio, não sei se vocês conhecem. Sim, nada a corretora. O pessoal da corretora o pessoal da corretora tá bom nas perguntas, vou chamar eles para participar aqui. Olha, no próximo vocês podem vir também. Boa noite. Como saber o que é Deus e o que não é? Se a pessoa se é a pessoa certa, se é a pessoa certa, tem algo que possamos fazer? É isso que ele perguntou. Como saber o que é Deus e o que não é Deus? Aí ele falou, pergunta aí pro casal. Mas em qual área, o Wagner? Você está falando de... Está falando da pessoa ser de Deus ou não? Ou é outra pergunta? É isso que você está perguntando? É na área de casamento? É na área
Ou se a pessoa acredita ou não acredita em Deus. Coloca aí para a gente entender aqui. Enquanto isso, pastor Almir vai... Tem mais uma pergunta, pastor Almir? Para concluir, daí depois a gente finaliza aqui. Coloca aí, Wagner, só para a gente entender aqui. Eu ia fazer as considerações finais, mas nós temos uma pergunta pendente, então vou aproveitar e fazer uma pergunta que talvez na conversa a gente até já respondeu ela, mas é importante frisar de novo. Quando os dependentes químicos estão de fato prontos para sair do tratamento e não ter reincidência, porque quanto tempo eles permanecem lá na clínica, o mínimo possível, quando que eles podem sair, e de uma forma que eles não venham ter reincidência. Mas, na realidade, eu entendo que a reincidência ela é complexa, porque isso depende da pessoa querer buscar Deus em primeiro lugar, no seu coração, na sua vida, né? Viver uma vida de comunhão, de relacionamento, de intimidade, e procurar viver uma vida de bem-estar para a sua vida, que às vezes a pessoa não consegue. Mas um detalhe que também eu não sei, quanto tempo tem que ficar, no mínimo, uma pessoa dentro de uma clínica, lá onde vocês estão, 6? No mínimo de 6 a 7 meses. Isso na Renascer. Isso. A Cristolândia, ela já trabalha de uma outra forma, né? Eles trabalham por fases, né? Então, tem a primeira fase, que é onde eles, né, têm todo esse período de desintoxicação. Depois, eles já passam por uma fase de ressocialização. Então, a partir dali, eles conseguem ir congregar, alguns podem trabalhar, alguns podem estudar e voltar para casa. Quando eles estão na primeira fase, eles não podem ter esse entra e sai. Né? Então, assim, eles têm o período... Nem receber visita. Podem receber visita. E normal. É importante receber a visita dos familiares aos final de semana. Depois de 4 meses, eles têm 3 dias que eles podem visitar a família e voltar. Então, nesse período, você já consegue ver se o cara vai voltar mesmo, né? Da que forma que ele vai voltar. Né? Então, ali já é um sinal se o cara está preparado ou não. Então, já teve caso da pessoa ir e voltar, e teve caso da pessoa não voltar. Né? Exatamente. Então, e a questão da reincidência, existe variáveis. Existem variáveis, porque, claro, a primeira pessoa, ela tem que continuar tendo esse relacionamento com Deus, ela tem que continuar buscando. Mas o primeiro sinal que a gente percebe muito, que a pessoa vai ter recaída, é você começa a perceber o comportamento da pessoa. Claro, a vida espiritual é individual, mas você consegue ter essa percepção. Se a pessoa está ali de fato, às vezes o Luciano brinca, parece que está pipa voada, está ali no culto, mas a mente está lá, lá fora. Então, assim, um dia eu fiquei perguntando, falei, Deus, isso é muito louco, né? Porque a pessoa está na rua, numa situação, como a gente já resgatou várias pessoas, e aí a pessoa clama, querendo ajuda, quer sair dali e tal, aí você leva para casa de recuperação, aí passa uns dias, o cara tomou um banho, comeu, aí daqui a pouco já fica com a mente querendo ir para fora. Quer sair. Vai sair para onde, gente? Sabe? Se a pessoa precisa se curar, a pessoa precisa se tratar. Então, assim, tá lá dentro, tá com a mente lá fora. Tá lá fora, pensa em voltar. Então, eu falei, cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Exato. É que às vezes a pessoa ela quer tratar o efeito, a droga, mas é a causa. E às vezes até outras clínicas têm um tratamento também psicológico, psicologia, tudo para tratar na raiz do problema. Exatamente. Porque às vezes você sai de mas a raiz você não cuidou dela. E uma árvore plantada sem raiz, ela acaba caindo, ela fica até de pé durante um tempo, mas depois ela cai. Acho que é muito individual mesmo, sim. É que o próprio dependente acredita que é só a dependência, né? Mas não vê as outras circunstâncias que aquela dependência trouxe. Eu costumo falar muito, isso para todos nós, muitas das vezes a gente quer o milagre de Deus, mas a gente não quer andar com ele. E o segredo é andar junto com a nuvem. Não buscar somente o maná, e enfim, a gente andar com ele e deixar ele habitar em nós. Para aí sim a gente viver as maravilhas dele. Porque Deus, ele é Deus. Milagre, ele faz milagre, ele cura. Assim como o Priscila falou, quantos milagres desses. E a maioria das pessoas que teve milagre de cura, de HIV, de hepatite, disso caíram. Viveram um êxtase do milagre. Mas porque não buscaram realmente a presença. Vida, né? Exatamente. O Wagner aqui respondeu.
Vamos encerrar com a pergunta dele, tá? Isso. Ô, Rodolfo, antes de a gente perguntar aqui, fazer a pergunta do Vai, coloca mais uma vez aí o Pix, né, da comunidade da Casa de Apoio Renascer e o Facebook da Cristolândia aqui, para o pessoal entrar, ter acesso, tá bom? Aí tá o telefone, tá o Pix, Casa de Recuperação Renascer, tá? Se você quiser apoiar, aí entre em contato com o pastor Elias, né? Faça sua doação aí, sua oferta, colabore com esse projeto, né? Vá lá fazer uma visita também, é bom conhecer. É no qual bairro? Bandeira Branca, Renascer, e outra é no centro. Ah, tá. O projeto, a Casa de Apoio Renascer fica no Bandeira Branca, é 1 ou 2? No 1, no Bandeira Branca 1, e a Cristolândia ali no centro, né? No Avareí ali, perto da antiga Fapija também, né? Então, aí lá no Facebook, sobre a Cristolândia, você vai ter mais acesso, né? O endereço, tudo certinho. E aí vai a pergunta do nosso amigo Wagner Avilha. É na área do casamento que ele quer saber a pessoa certa, porque olha aí, ó o perigo disso. Isso é perigoso, hein? Aí ele mandou aqui. Eu gostaria de saber, o que ele botou aqui? Ó, porque ele já recebeu profecia que casaria com uma pessoa e hoje já não está mais com ela. Aí ele quer saber se é a pessoa, como que é, se é de Deus, se é a pessoa certa, se não é. Olha, é bem profundo, né? Porque assim, Deus ele não é Deus de confusão, né? E assim, quando é uma promessa de Deus, que às vezes Deus usa de alguém, né, para dar uma revelação, Deus ele sempre confirma. E Deus ele traz paz, né? Deus não é Deus de confusão que vai lançar algo na sua vida e as coisas assim não. E na verdade, né, Deus trata com você primeiro, né? Deus nunca vai tratar com um profeta a respeito de alguém que... Exatamente, né? E agora, assim, Deus, ele é um Deus de aliança, sim, né? Deus, ele é um Deus que ele não é um Deus de separação. Então, não importa, às vezes, a situação que esteja, porque para o mundo, separa. Né? Porque hoje é tudo separa, né? E assim, eu creio que Deus, quando ele restaura mesmo, né? Não importa a situação, não importa o que tenha acontecido, desde que ambos estejam dispostos, né, a lutar por esse casamento. Porque também Deus ele é soberano e Deus também nos deu o livre-arbítrio também. Então, assim, Deus ele tem um plano para a nossa vida, mas eu também posso mudar isso com as minhas atitudes. Então Deus fala, se você obedecer, eu vou te fazer isso aqui na sua vida. Agora, se você não obedecer, é uma outra situação. Então não adianta também a gente colocar somente a responsabilidade nas mãos de Deus e eu continuar fazendo as minhas vontades, não a vontade dele. Então, qual que tem que ser a nossa oração? Senhor, que a minha vontade seja a tua vontade, né? Que os meus planos sejam os planos do Senhor, porque assim como o Luciano leu, lá em Jeremias 29:11, que os planos deles são bons e que sempre vai ser para a paz e para a prosperidade. Então, a partir do momento que a minha vontade, que os meus planos estão alinhados com ele, eu tenho certeza que vai dar bom, porque tudo que vem dele é bom. Exato. Agora, se o Senhor tem um plano na minha vida e eu estou indo com as atitudes para o outro lado... É que nem Adão, né? A mulher que tu me destes. Sempre joga a responsabilidade para o outro, assim, né? Pode falar, Luciano. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio de profecia também, né? Porque existem as panfletagens, as profecias. Tem que saber o que realmente colocar à prova isso mesmo, né? Se foi Deus que realmente entregou, foi o que a Priscila falou, né, que dá paz. Porque o nosso casamento, ele foi também baseado numa palavra, numa revelação que Deus deu, que nem conhecia a pessoa. Não falou nada que Deus vai fazer isso, não, mas foi tão forte o que aconteceu que a Priscila agarrou com esperança isso. Durante todo o tempo do processo que eu tinha nas drogas, a Priscila trazia lembrança, aquilo que um dia ela recebeu. Então tem que tomar muito cuidado e saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu conheço o Wagner, tua esposa está grávida. Mas eu sei a situação que ele está passando, é saber que assim, né? Tem que tomar muito cuidado. A verdade é essa, tem que tomar muito cuidado em relação à profecia, não se agarrar também totalmente a isso e deixar a tua vida, porque tem muita gente que recebe profecia e vive em função disso, mas não, a vida continua. Exatamente. Se Deus deu a promessa de algo,
continua a tua vida, não fica parado no tempo esperando que isso aconteça, porque se realmente for de Deus, isso vai acontecer. Exatamente. Se a gente for obediente, seguir teus mandamentos, como diz a palavra, firmes, na fé, perseverando, se for de Deus, isso vai acontecer. Exato. E Deus trata, né? Não é algo que vai vir só o profeta falar, vai casar com aquela pessoa, você nem gosta da pessoa, né? Não quer nem ver a cara da pessoa, né? São dons que nós temos acesso, né? O dom do quê? Discernimento, é o dom de sabedoria, é o dom de fé. Então, tudo isso é um pacote completo com Deus. Né? Então, a partir do momento que você deixa Deus ser em tudo na sua vida, tudo isso o Senhor vai esclarecer, tudo isso o Senhor ele vai te dar discernimento, o Senhor vai dando paz, o Senhor vai mostrando para você o que você deve e o que você não deve fazer, aquilo que ele vai colocar na sua vida e aquilo que ele vai tirar da sua vida. Exatamente. Essas perguntas sobre casamento, essas coisas, né, sempre aparecem, principalmente nesses pastores mais conhecidos, né, sempre fazem esse tipo de pergunta. E aí eu vou dar a minha resposta com relação ao que eles respondem, né? E eu acho interessante, né? Quando a pessoa fala assim, como que eu sei se a pessoa é certa? Não, a pergunta não está certa. Seja você a pessoa certa, né? Não pergunte quem é a pessoa certa. Seja você a pessoa certa para quem você quer casar. Não adianta você querer a pessoa certa e você não ser a pessoa certa. Você ser maldição na vida do outro, né? Então, seja você a resposta de oração da outra pessoa, seja você a pessoa certa que vai estar no caminho de Deus, que vai estar em obediência à palavra de Deus e com o coração inteiramente voltado para Ele. Isso mesmo. E depois faz o casado para sempre. E depois faz o casado para sempre. Entre em contato com a Priscila e o Luciano. A Mônica também. Mas eu quero agradecer a presença do Luciano, da Priscila aqui, por esse tempo precioso. Né, pastor Almir? Ficamos aqui, já deu mais de... Foi quantas horas aí, Rodolfo? Passou, 1h21, que benção! Mas o pessoal estava aqui com a gente, curtindo, muita gente mandou mensagem aqui, né, para vocês. Ó, Deus abençoe grandemente a vida do casal, Marcelo Zanini falando, sua família, seu ministério e todo esse projeto, né, agradeceu a gente também, Base Bíblica Podcast, obrigado, Marcelo, né? Então, agradecemos aí todos que participaram, tiveram aqui conosco desde as 8h30, que a gente acha que começou, né, 8 e pouquinho, né? Mas agradecemos pela disposição do Luciano, da Priscila em vir aqui, né, fazer esse bate-papo com a gente. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, esse projeto maravilhoso. E quem quiser, a gente não falou do evangelismo, né? Eles fazem evangelismo também na rua, aí, dando quentinha para o pessoal, né? Toda quinta-feira, é só se encontrar lá na comunidade Betel, ou como é que é? Lá na Renascer. Na Renascer, da Renascer. Então, aí entre em contato aí no telefone do pastor Elias também. Pastor Elias vai receber um monte de ligação, nem vai saber de onde, né? Que é isso, gente? Mas entre em contato com o telefone do pastor Elias aí e pode entrar em contato com eles também. Depois a gente... Coloca o nosso Instagram depois. Qual que é o seu Instagram? @Priscila Teles Oficial. @Priscila Teles Oficial? Isso. Teles com 2 L's ou com um L? Nossa, deve aqui, né, para não passar errado, né? Vou colocar aqui no comentário, @Priscila. Priscila Teles com L só, oficial. O Teles também é com L? Um L só, Priscila Teles Oficial, tudo junto. E o do Luciano é Eu, Luciano Soares 10. Eu, Luciano? Eu, Luciano Soares 10. Soares 10? Isso. Número 10 mesmo, né? Aí, @eu, Luciano Soares 10, @Priscila Teles Oficial. Isso. Tá aí no comentário do chat aí, né? Mas depois, Rodolfo, deixa na descrição. Tenta deixar na descrição tanto o Pix, o coisa lá, para o pessoal ter acesso quando entrar no vídeo, porque quem não pôde assistir a gente agora ao vivo vai assistir depois, né? E compartilhe esse link aí com mais pessoas. Mas agradecemos a presença de vocês. Tem algum comentário? Quer falar? Agradecer o convite, né? A gente está falando aqui 40 minutos. Mais de 40, era meta, mas
Um bom vendedor dobra a meta. Né? Pastor Almir tem essa meta na cabeça. Não sei onde que ele tira, mas tá bom, gente. Mas vai fluindo aqui, né? Agradecer quem ficou até agora, agradecer a oportunidade. Pastora Fernanda, pastor Almir, o que tá no bastidores ali, Rodolfo, nosso irmão também. Porque tudo isso chegasse até sua casa, minha esposa. Louva a Deus pela vida dela, porque se ela não fosse persistente e desistisse, nós não estaríamos aqui. Talvez eu nem estaria aqui para contar essa história, contar esse testemunho. Pastor Rogério, pastora Sônia, Douglas Rebeca, nosso pastor está assistindo Silvana, aqui. Né? Tantas pessoas. Marcelo Zanini, hoje eu mandei para ele o banner. Ele foi lá, cara, nossa, tá difícil achar esse Instagram aqui pelo só o banner. Ele foi lá, mandou um script. Colocou lá e colocou o YouTube aqui, né, do canal. Com esse script eu compartilhei para um pessoal. Então, legal. Obrigado, pessoal, Marcelo Zanini. Galerinha da 2RA Corretor, o Wagner, cada pessoa, assim. E uma coisa que eu quero deixar aqui para a vida de cada um. E falar que você não está aqui nessa terra em vão. Saber que Deus é grande, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Se está difícil, continua, não desista. E saber que você é importante, sim, mesmo se o mundo diga que você não vale nada, sabe que você é importante e que grandes coisas o Senhor tem para a tua vida. Saiba que se está uma fase difícil, vai passar. Se está boa também, tudo passa. Então, se está um dia bem, um dia feliz, se alegre com isso. Mas se está triste também, se levante. Continua, sacuda a poeira e vai para cima, meu irmão. Saiba que sim, você é filho de Deus, herdeiro da promessa dele. E uma coisa que eu te digo, irmão, a tua identidade, resgate ela. Não deixe, sabe, para depois aquilo que pode ser feito hoje. Hoje é um dia, talvez, de você reconciliar com Deus. Hoje Amanhã é um dia... pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde, exatamente isso. Hoje é o melhor dia de você, talvez, acabar esse podcast, orar a Deus, se reconciliar com Cristo e de entregar a tua vida realmente a Jesus, porque somente Ele pode mudar a tua realidade. Somente Ele pode mudar vidas. Eu posso ser aqui um coach, eu posso ser aqui, né, falar talvez intelectualmente, eu posso ter palavras bonitas para falar, mas palavras não convencem, mas o Espírito Santo do Senhor convence, Jesus Cristo transforma. Então, hoje é o teu melhor dia para você fazer isso nesta noite. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está pedindo para você fazer hoje. Amém. Acho que é isso, amém. Alguma coisa? Eu quero só agradecer mesmo a Deus, essa oportunidade, a vocês, né, por esse convite. Então, assim, me sinto honrada mesmo, né, de estar aqui hoje. Feliz por compartilhar, né, esse amor de Deus. E exatamente o que o Senhor colocou hoje no meu coração foi o que o Luciano falou, né, a questão de identidade, né. E nós servimos a um Deus tão grande, né, e Ele se importa assim. Ele se importa assim com você e a gente vê esse zelo que o Senhor tem por cada um de nós, né? Então, é gratidão mesmo, né? Amém. É gratidão. E a cada um também que ficou aí assistindo até agora, né? Deus abençoe. Pastor Almir, faz aí alguma consideração final? Terça-feira que vem ou sexta? Sexta-feira, Pastor Almir. Sexta-feira que vem a gente está aqui às 20h20. 20h20. E esperamos aí a colaboração daqueles que têm fome e sede das coisas de Deus. E agradecemos. Então, na sexta-feira, a gente não vai fazer o Base Bíblica na semana que vem, na terça-feira, como de costume. A gente vai fazer na sexta-feira, porque a gente vai fazer um bate-papo também com o casal Laerte e a Sueli, lá da comunidade Betel. E eles vão falar do projeto deles, Mãos que Semeiam. Então, acompanhe com a gente aqui na sexta-feira, tá, gente? Não fica desesperado, cadê o Base Bíblica? Não, é sexta-feira, na semana que vem, tá? Às 20h20, Base Bíblica Podcast. Eu agradeço a todos que estiveram aqui participando com a gente, que Deus abençoe a sua vida. É o chamar mais do que uma igreja? Uma família. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Amém. Tchau.